Bem-vindos a mais um Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Calor, né? Desmaiando de calor, morrendo de calor. Brasil acabou no calor, né, cara? Rio, 50 mil graus já, Tá, tá né? horrível. Horrível. Mas, hoje a gente tem um novo episódio da nossa série Por Trás dos Livros, que, para quem tá pegando só esse, é uma série que a gente criou para falar sobre toda a cadeia produtiva do livro. Então, no primeiro episódio, a gente conversou com o Andel sobre autopublicação. No segundo episódio, a gente conversou com o Daniel Martinez sobre tradução, uma baita conversa, um prêmio Jabuti neste podcast, que também é vencedor do Jabuti nas nossas cabeças. E hoje a gente traz um ponto importantíssimo da cadeia do livro, que é a venda de livro. Mas a venda de livro com paixão, porque eu sinto que esse é um trabalho que... Falar de livro sempre traz um pouco disso, né, Caio? Você não acha? Exatamente, eu acho que a gente quer trazer o primeiro ponto da venda de livro num ponto diferenciado de gente que trata o livro como algo muito maior do que simplesmente o objeto livro que a gente fala tanto aqui, né? Que são nossos amigos do Cebular. Ainda mais um nome, né? Cebular, dá aquele negócio de, casa, de carinho, sabe? Eu acho muito maneiro Um isso. abraço, um aconchego de mamãe. Você chega, tem café, tem bolo. Então eu vou convidar o Renato, a Laís. O Dudu acho que não tá com a gente hoje, mas o Renato e a Laís, sejam muito bem-vindos ao Rede Poderosa. Olá, obrigado, pessoal. Boa noite. É um prazer enorme. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode falar. É um prazer estar aqui, falar sobre isso pra gente é sempre maravilhoso. Ainda mais agora, né, prestes a completar 9 anos, agora dia 12 de março. Então é sempre muito legal dividir isso com as pessoas, falar um pouco sobre o Cebular. Bom, então já que tá perto do aniversário, vamos voltar pro começo, né? Eu queria conhecer a história de vocês, não só com... O Sebo, vocês abrem bastante como foi a história, né, no Instagram de vocês, que é incrível. Mas vocês como leitores, vocês lembram dos primeiros livros que vocês leram? Como vocês se apaixonaram pela literatura? Assim, os meus primeiros contatos com livros, tirando aquela coisa de escola, né, que tem aquelas leituras obrigatórias e tal, mas no particular, acho que o meu primeiro contato com o livro foi um amigo, né, que me indicou um livro chamado O Senhor da Chuva, do André Bianco, e, assim, eu fiquei super apaixonado pelo livro, adorei o livro, já estava no ensino médio e tal, mas o livro eu achei muito legal, mas não cheguei a procurar mais, né, outras leituras, outros livros do autor, ou outros livros naquele mesmo sentido. Depois eu tive uma experiência com o Código da Vinci, né, que na época era lançamento, tinha toda uma publicidade em cima do livro e tal. Então, numa Bienal do Livro do ano, eu comprei o Código da Vinci, li, comecei a ler, confesso que no início foi bem, assim, li um capítulo, levava um mês para ler outro capítulo, e assim, foi bem lento até realmente, né, pegar ali e engrenar e ir embora até o final. Acho que na metade do livro pro final é que foi mais bacana. E depois eu só fui retomar, na verdade, quando eu comprei a coleção do Senhor dos Anéis. E aí vinha o Silmarillion, o Hobbit e os 3 livros do Senhor dos Anéis. E aí dali pra frente foi onde eu desandei. Agora ele lê 2, 3 por mês. Desandei pro bem, né? Porque, na verdade, eu descobri o que era realmente o tipo de leitura que eu gostava, que era essa fantasia medieval, e até na época também muito influenciado por estar jogando RPG e tal, então tinha todo esse aparato, né, que vinha junto com o ideário do livro, né, nesse tipo de leitura. Mas aí dali pra frente, realmente, eu me tornei um leitor. Até então eu lia, mas não era um leitor, né? Mas dali pra frente que eu virei um leitor de verdade. Comigo, diferente do Renato, foi muito cedo. Meus pais não têm um hábito de leitura, ninguém na família tem, mas eles sempre incentivaram muito, assim. Então, tipo, de 3 para 4 anos, com a idade que o Dudu tem hoje, assim, eu comecei a ler, entre aspas, né, que era... Eles liam para mim os gibis e eu sabia, eu tenho memória fotográfica muito absurda, assim, então, tipo, eu gravava o desenho das palavras, né, e eu sabia o que estava escrito em cada... Então, eu era apaixonada, assim, sabe, eu lia os mesmos gibis, porque a gente não tinha condição de ficar comprando vários, eu lia sempre os mesmos gibis, os mesmos livrinhos, assim. Então, foi desde essa idade, assim, desde 3 anos, assim. E aí eu lia os da escola também, eu pegava pra ler. Aí eu li os da escola, os meus, da minha prima, que era uma série próxima. E aí tudo que eu podia pegar pra ler, eu lia. E aí
eu li muito, assim, quando criança. Quando adolescente, fui pra escola técnica. E aí eu fiquei um tempo, assim, foi uma época meio mais complicada, porque era essas paixonites, e aí eu ficava, sofrendo. Então nessa época eu não lia tanto. Mas aí eu tinha uma amiga que ela comprava bastante livro, então ela me emprestava. Foi nessa época que eu li A Menina que Roubava Livro pela primeira vez, li o Caçador de Pipas, esses livros assim, né? Aí foi na época que eu saí do colégio, fui pro vestibular e comecei a trocar muito livro pela internet, né? Tinha alguns sites que trocavam, eu entrei pro Scoob no primeiro ano do Scoob, tipo, em 2009, quando o Scoob lançou, na época que era tudo mato, eu tava lá no Scoob lá. E aí a gente trocava direto, nem tinha sistema de pontos na época, era direto. E aí eu li bastante. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a ler menos. Na verdade, não. Teve um período que depois que eu terminei a faculdade, virei estagiária, trainee e tal, ficou mais complicado, porque eu morava muito longe do trabalho. Mas depois, quando a gente criou o Sebo em 2013, eu comecei a ler muito pouco, porque as pessoas acham assim, trabalha com livro? Lê muito. Pelo contrário, porque é muito trabalho. É muito trabalho. Porque você pensa, né? Se eu tenho 5 mil livros no acervo, eu tenho praticamente 5 mil produtos, né? Porque normalmente só tem um exemplar de cada livro. Então, você vender 5 mil produtos é muito difícil, né? Então, eu comecei a ler menos, assim. E aí, por mais incrível que pareça, eu voltei a ler mais depois que o Eduardo nasceu. Porque, já tá difícil criando uma criança e tendo uma empresa, vou arrumar agora de ler, né? Virar uma leitora assídua. E aí, em 2020, eu voltei e falei assim, não, agora eu quero ter o hábito de novo. Aí eu amamentava lendo. E aí, fui tentar, aí fui pro Renato, não, 2021 eu quero... Eu comecei a fazer conteúdo pro Instagram. Aí eu falei, agora eu preciso ler pra poder ter mais conteúdo. Porque assim, eu lia muito, mas lia muito assim, artigo da internet, super interessante, lia coisas assim, né? Mas não livro, assim, nessa época. E eu sentia muita falta, assim, sabe? E aí, ano passado, eu falei, não, eu quero voltar a ler. Então, assim, pegar um livro, ler, ter essa coisa. Aí, ano passado, eu falei, não, quero ter o hábito, até porque eu via que isso influenciava muito. Tipo, os clientes não querem só comprar o livro, eles querem comprar o livro e saber o que a gente está lendo, e saber que a gente lê, e saber o que a gente gosta. E, assim, perceber essas coisas, assim, mudou muito. Porque, além de mudar nossa relação com o cliente, mudou muito as vendas, entendeu? Tipo assim, pra quem acompanha o nosso Instagram, sabe que eu sou apaixonada por A Sombra do Vento, né? Eu sou, a doida do Zafon, né? Então, eu não sei, não tem que ser assim certo, mas eu devo ter vendido, desde que eu li A Sombra do Vento, uns 25 exemplares da Sombra do Vento. Porque tudo que aparece sai do Zafon. Porque eu falo tanto do Zafon que as pessoas querem saber, querem conhecer. Mas, enfim, isso mudou muito. E aí, a partir de então, ano passado eu li mais, esse ano minha ideia é ler mais. E aí, assim. É muito legal falar com leitores. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse podcast, porque não é só a paixão que a gente consegue pegar na hora. Quando a gente tá falando de livro, na hora você sente a paixão, assim. O Renato falou de André Bianco, aí ele falou de Código da Vinci, aí ele falou de Senhor dos Anéis. Aí você percebe que a pessoa até muda, né? Quando chega nos Zafon, já é um sorrisão. É incrível ver o efeito que essas paixões têm na gente, né? E isso também, pelo jeito, então, virou a base do Cebolar, né? Porque, pelo que vocês estão falando, assim, tudo que vocês leem influenciou a ideia de criar um sebo? A gente pode dizer isso? Mais ou menos, assim. Eu sempre, era algo assim, eu sempre gostei muito de... Minha família, né? É uma família de empreendedores. Assim. Na verdade, é aquela família que tem que ser... Meus pais não têm faculdade, né? Eu sou a primeira dos meus avós, né? A ter faculdade. Minha avó, os avós não tiveram, meus avós e tal. Meu pai e minha mãe não são graduados. Sou jornalista, né? Fui bolsista pelo ProUni na PUC aqui do Rio. E saí de lá com a ideia de trabalhar, trabalhar numa empresa, né? Trabalhar numa empresa grande de comunicação e tal. Só que, cara, quando tá no sangue de você inventar de ser empreendedor, não tem jeito, assim, sabe? Eu percebo muito pelas pessoas. Tem as pessoas que falam assim, não, eu nasci pra ser CLT, mas eu nasci pra isso, assim, sabe? Eu me sinto realizada fazendo isso. Então, quando teve um momento também, foi logo assim que eu me formei, eu fui estagiária por 1 ano, depois eu fui contratada por uma empresa de rádio, né? Grande, e aí eu fui contratada no 3º mês, eu falei, não dá pra mim, eu vou surtar aqui dentro, eu vou ficar doente, e eu vi as pessoas ficando doentes lá dentro, sabe, com ritmo de trabalho, porque, cara, ser jornalista é uma maluquice, assim, sabe, ser jornalista não tem de trabalhar numa redação, né, e aí eu falei, cara, não dá, aí a gente já namorava há quase 2 anos, E aí eu cheguei na casa dos meus pais e falei pro Renato, eu falei, olha só, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou surtar, eu não aguento mais, eu saio do trabalho todo dia chorando. E aí ele sempre falou comigo, ele falou, mesmo ele não tendo sido um leitor de muito cedo, né, ele sempre teve a vontade de trabalhar com isso. Ele falava, quando você namorar, ele falava,
meu sonho era ter uma cafeteria com livros e tal. E aí eu falei pra ele, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse dia eu tava muito mal, né? Na verdade, assim, eram dias que você chegava mal, cansada, triste em casa. E eu acho que esse dia, assim, foi o ápice. Foi onde, na verdade, a ideia dela nem era abandonar o jornalismo. Era, na verdade, tentar fazer alguma coisa, uma válvula de escape, né, pra tentar relaxar. E eu sempre gostei muito de artesanato. Eu cheguei e falei, não, sei lá, vou fazer uns bordados, vou fazer uns macramês, sei lá, vou fazer alguma coisa pra poder... Só que aí eu sempre tive vontade de ter uma livraria, né? Aquela coisa, assim, de você ter uma livraria não só pela venda de livros, mas principalmente para você ter um ambiente que as pessoas pudessem ir e senta e pega um livro qualquer na estante e às vezes ao invés de levar para casa ela na verdade senta e toma um café, enfim, sempre tive vontade disso, mas só que pelo meu trabalho ter uma loja assim é muito complicada, né? Mas esse sempre foi uma ideia de uma maneira geral e a gente acabou encontrando, né, uma forma de meio que transformar isso em possível, né? Porque aí nesse dia eu fiquei, tipo, muito mal. Eu falei, cara, vamos pensar em alguma coisa. E aí o Renato falou, pô, eu sempre tive vontade de montar livraria. Eu falei, cara, livraria não dá, porque você precisa de dinheiro, você precisa ter um espaço físico, você precisa comprar livro com editora, a gente não tem dinheiro pra isso, pô. Eu sou treinista, sabe? Não tem dinheiro pra isso. E aí minha mãe veio da cozinha e falou assim, mas por que vocês não montam um sebo? Porque vocês pegam, você tem um monte de livro em casa, você pega, separa umas coisas, pede pros amigos, minha mãe conhece muita gente aqui na cidade. Eu mando mensagem pras pessoas e pergunto, e aí vocês pegam essa quantidade de livros e vende, vai que vai se der certo. E aí em 2 meses a gente tinha 300 livros no acervo. Foi, tipo, muito doido, assim, sabe? E o mais curioso é que, tipo assim, como a Laís falou, né? Os pais dela não são adeptos, né, de leitura. Também, ou seja, não viviam esse universo, né, de ir em sebos, de frequentar sebos. Não trabalhavam em lugares como, por exemplo, a gente tem muitos amigos que trabalham, por exemplo, no centro do Rio, que tem muitos sebos, então eles acabam que conhecem, às vezes entra, vê um pouco e tal. Cidade nunca teve. E, tipo assim, os pais dela não viviam isso, né? E do nada, despertou desse estalo, né, na mãe dela, de tipo assim, por que não monta um sebo? E de onde vem o sebo no ideário, na imaginação da mãe dela para aparecer, né? É aquilo, ela sempre falou, tipo, naquele momento era o mais próximo do que a gente queria, né? Que é pegar as coisas que a gente tem e ver quantas pessoas tinham. E realmente foi muito assim, porque as pessoas ficavam muito felizes em ajudar, né? Em doar os livros, e para elas, assim, agora eu tenho algo para fazer com esses livros que não servem mais para mim. A gente salvou muitas mudanças, né? Muita gente fazendo mudança. Não sei o que eu faço com esses livros, vocês aceitam doação? Ela, não, claro, com certeza. Doação, venda. E aí a gente começou a buscar mais sobre isso. Começou assim, sabe? Foi mais desse desespero mesmo. Eu acho que, eu sempre falo que a vida me levou para um caminho que eu sempre quis, mesmo, mas sem querer. Porque, assim, meu sonho sempre foi casar, ter filho, cuidar dos filhos, aquela coisa. E sendo jornalista, eu não ia conseguir isso, porque as pessoas até brincam que jornalista se reproduz em cativeiro. Porque as pessoas se casam entre si. As pessoas vivem entre si e casam entre si porque a vida é uma loucura, assim, sabe? E eu não queria isso pra mim. Eu não queria sair de casa num horário que sair do trabalho tarde e fazer 1000 horas extras e não sei o quê. Não, eu queria ter um tempo, sabe? E assim, mesmo sem querer, a vida me jogou pra esse lado, assim, sabe? Hoje eu ainda sou freelancer de jornalismo para um site de entretenimento, junto com o Sebo, porque às vezes Sebo é assim, venda só assim, né? Tipo, independente do quê. Tem mês que tá muito bom, tem mês que tá muito ruim. Então, tipo assim, tem aquele freela ali que eu já faço há bastante tempo, mas de redação não tinha como, sabe? Então a vida me levou pro caminho que eu queria, né? Hoje o Eduardo tem 3 anos, agora ele foi pra escola, semana passada ele foi a primeira vez pra escola, mas eu consegui cuidar dele durante 3 anos, assim, sabe? Amamentar 2 anos, 3 meses, cuidar dele. Então a vida me levou pro lado que eu queria. Muito bom. Então eu entendo que quando vocês começaram era meio que o livro que tinha, né? Quem doava, o que tinha ali na mão. E hoje dá pra ver na lista que vocês têm. Recentemente, pra quem tá ouvindo, eu tava dando uma passeada no catálogo, eu fiquei doida, já fiz a minha compra de meses, assim, foi uma loucura. E aí, enquanto eu tava vendo aquela lista, eu fiquei pensando assim, como é que funciona hoje o processo de curadoria de vocês? Como é que vocês decidem o que vale a pena ter no sebo e o que talvez não vai valer tanto a pena, assim? Vocês têm um processo pra isso? Ou é muito no feeling de vou comprar pra ver o que acontece? Eu acho que até ela
é melhor para poder falar isso, que ela está em contato mais direto com os clientes, né? Embora a gente trabalhe junto, o Renato também trabalha fora, né? Então quem está sempre com os clientes sou eu. A gente sempre teve uma... Fico mais na parte da logística, Renato, dou uma xerifada. Renato embrulha, Renato sabe o que tem que comprar, Renato arruma distante. Mas eu tô sempre em contato com o cliente, assim, e isso é uma coisa que faz muita diferença pra gente, em vários sentidos. Pra quem tem costume de visitar sebos online, sebos físicos, né? As pessoas gostam de chegar, conversar com o livreiro, saber com o livreiro conversar. E isso é uma coisa que a gente sempre quis passar para as pessoas, né? Estar nesse contato, mesmo que seja virtual. Eu gosto muito de falar e sempre gosto de conversar, conhecer as pessoas e tal. Então, assim, tem muitos clientes do Brasil todo que eu sou, tipo, amiga, sabe? Tipo, que a gente conversa muito e tal. Então, com isso, eu vou catando o que as pessoas gostam, entendeu? Claro que isso mudou muito ao longo do tempo, né? Eu percebo que o nosso público meio que cresceu também, assim, junto com a gente, né? Porque há 9 anos a gente vendia muito mais livros. Meu inglês é péssimo, tá, gente? Aqueles tipo jovem adulto, né? Young adulto, né? Assim, fala. Young adult. A gente vendia muito dessas coisas, assim. A gente vendia muito John Green, aquela coleção Feios, não sei o quê. A gente vendia muito disso, muito. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente percebeu que o que mais sai aqui são livros clássicos, né? Tipo, os clássicos são, tipo... Se você encontra clássico de capa dura, então é uma coisa muito certa, assim, de que vai vender. As pessoas gostam muito. Então, são, tipo, assim, autores como Thomas Mann, Ernest Hemingway. Esses autores, assim, saem muito. Então, assim, quando a gente chega num lugar... Porque hoje, né, a gente faz basicamente compra em um lugar, que é uma instituição de caridade. Eles recebem esses livros de doação e eles vendem esses livros por preços baixos, né, e fazem descontos para grandes compras, né, que a gente compra tipo 500 livros de uma vez. Então, a gente compra com eles. Então, lá assim, você chega e tem os livros lá, né? E aí a gente vai selecionando o que a gente quer. E a gente vai logo nos clássicos, assim, sabe? Internacionais, né, principalmente literatura estrangeira, são os clássicos. Nacionais também, os clássicos mais contemporâneos, né? Tipo, coisas como... Eu acho que é porque tem muito já. Tipo, Machado de Assis, por exemplo, já não sai tanto se não for uma edição tão legal. Então a gente já sabe assim, Machado de Assis, beleza, mas tem que ser uma edição muito legal. Se uma edição brochura normal, já não vai sair. Então a gente tem essa coisa, sabe? Clarice Lispector, qualquer coisa, sabe? Independente Tem algumas coisas que eu até falo. Independente até do status do livro. Tem uns autores que valem, entendeu? Por exemplo, Zafon, hoje em dia, é assim. Tipo, o livro pode não tá bom, mas vale a pena... Eu consigo comprar e vender bem baratinho, né? A gente mas até arriscou esse mês. Agora Zafon. Trouxe um que não tava muito legal, né? A gente falou assim, mas não tá bom, mas é Zafon, fica aquela dúvida assim, e aí, tenta, não tenta? Alguns autores são assim. Por exemplo, Hermann Hesse é assim. Independente de como esteja o livro, traz porque a gente sabe que vai vender. Então, acabou que foi muito do contato, né? E de ouvir o que o cliente quer, e de ouvir o que o cliente gosta, o que sai mais. Algumas coisas a gente acha até muito legal, mas a gente não compra. Eu ia até falar que tem também essa questão, né? De, além da gente saber que esses livros clássicos têm saída, são coisas que são procuradas pelos clientes e tal, mas tem também essa questão de a gente já ter antes o contato com o cliente e saber o que ele está procurando. Então, às vezes, não é um livro clássico, mas a gente sabe que um cliente está procurando, por exemplo, aqui que eu já falei, né, do Código da Vinci. Tem um cliente que quer ler Código da Vinci e ele ainda não comprou. Então, a gente sabe, aí a gente vai, apesar de ser um livro que, em princípio, a gente não traria, né, porque é um tipo de livro que vende muito e muito barato em grandes empresas, né? Vende novo, né? Muito barato em grandes empresas. Então, em princípio, a gente não traria. Mas se a gente sabe que um cliente está querendo, aí a gente traz e apresenta para esse cliente que a gente tem o livro e tal. Mas aí, por exemplo, assim, coisas que a gente acha muito legal, tipo William Shakespeare. A gente acha assim, Shakespeare vai vender uma coisa assim. Tem que ser uma edição muito assim, diferente, muito bonita, muito chamativa. Porque não sai, sabe? Então é assim. Claro que às vezes aparece alguém pedindo, mas é que eu falo pro Renato, se for para arriscar, porque assim, a gente não tem a nossa casa pequena, né? O sebo é um cômodo onde fica o nosso estoque, e eu trabalho na sala, né? Que é onde eu tô, que é a mesa de jantar virou nossa mesa, porque ainda não temos um escritório, é um projeto pro próximo ano, né? Aumentar a casa, dar mais espaço pro sebo e tal. Então a gente precisa saber o que a gente vai trazer, né? A gente, então se não adianta a gente levar um Shakespeare, a gente não vai sair. Então a gente vamos testar em outras coisas que a gente não conhece, porque por mais que a gente esteja 9 anos nisso, tem muito livro, gente. Existem muitos livros, muitos autores, muitas editoras, assim. Então a gente, se for não saber o que vai levar, arrisca no autor novo, arrisca numa editora nova, porque vai que sai, vai que a gente não conhece. Então hoje em dia é assim, é muito de ouvir o cliente mesmo e se adaptando nas coisas.
Vira e mexe aparece um assim, você tem Crepúsculo? Eu falo, gente, ainda tem pessoas que compram Crepúsculo, tem pessoas que compram o Código da Vinci, né? Tem pessoas que compram A Cabana, porque são livros que venderam tanto que eu falei, cara, não vamos levar, sabe? Não vai sair. Mas vira e mexe alguém procura. Aí se não tem, eu peço pra esperar o próximo mês e tal. Mas é muito disso mesmo, do ouvido, né? De ouvir o que o cliente está procurando. Complementar fazendo uma pergunta bastante pessoal, que é a seguinte: vocês vão lá, caçam os livros de vocês, assim, na instituição, e tem essa questão de que alguns autores, mesmo clássicos, tipo Shakespeare, não vendem. Mas e aquela edição que aparece, hein? Como é que vocês lidam com isso? Tem livro que vocês não ficam com vontade de pegar assim e guardar com vocês, com carinho? E não vender, você quer dizer? Do tipo, essa é minha? Exatamente. Eu acho que aqui em casa o maior problema sou eu. Eu acho que eu tenho muito disso, assim. Eu olho um livro e eu falo assim, cara, essa edição do Moby Dick é linda, eu quero muito ficar com essa edição do Moby Dick, eu tenho vontade de ler, ainda não li. E realmente eu tenho vontade de ler Moby Dick, ainda não li. Mas eu acho que eu sou muito assim aqui em casa, de pegar e a gente tá garimpando, às vezes eu olho e falo assim, putz, há pouco tempo agora eu consegui uma edição do Don Quixote, né, da Abril Cultural, que é uma capa linda, capa dura, com os detalhes em dourado e tal. Eu sempre namorei essa edição. Só que é um tipo de livro que sempre que chega, vende. Né? Então não tem, muitas vezes eu faço, né, esse ano já fiz alguns, ano passado eu comecei a fazer isso, de vez em quando pegar algum livro do acervo e ler. Não é a minha lista de livros que está ali na estante que eu pretendo ler, mas às vezes me desperta uma curiosidade, eu pego do sebo, esse livro aqui tá há um tempo, talvez não venda agora, vou ler. O Don Quixote nunca consegui fazer isso, porque o Don Quixote sempre que chega, vende. Aí eu falo assim, cara, esse livro não chega, não esquenta aqui um pouco para eu poder conseguir ler ele. Tem isso também, né, que a gente como empreendedores e vivendo no Brasil de hoje, que as coisas são tão caras, né? A gente muitas vezes tem que entender, tipo assim, fala pra ele, dá pra pegar esse livro esse mês ou é melhor vender? Aí às vezes quando a pessoa não tá, tipo, as vendas estão fracas, ou a gente precisa de um dinheiro igual agora. Matrícula de escola, matrícula de criança, compra de material, uniforme, IPVA, IPTU. Aí eu falo, Renata, agora não dá. Aí, tipo assim, aí a gente pega o livro e bota pra frente, bota pra vender e tal. Mas agora se é uma edição muito diferente, por exemplo, assim, igual aconteceu já, tá até aqui e não vai sair daqui nunca, que a gente foi fazer um garimpo, e às vezes a gente raramente compra, raramente não, hoje em dia a gente compra até mais, mas não costumávamos comprar livros em outros idiomas, porque não saía muito, né? Hoje em dia a gente começou a perceber que as pessoas realmente procuram, então a gente fez essa mudança também. A gente começou a trazer bastante livros dos idiomas, mas a gente traz mais inglês, espanhol e francês. Aí eu tava olhando os livros e vi um livro com uma capa linda, assim, sabe? Tipo, tava no meio de um monte de livro com uma capa linda. E eu vi que era o Júlio Verne, mas estava em alemão. E o que o Júlio Verne estava em Júlio Verne, né? Dava pra ver. Júlio Verne dava pra entender que era Júlio Verne. O restante não. E assim, a gente costuma trazer, quando não são livros, assim, vamos dizer, um livro que as pessoas, vamos dizer, Jane Austen. Jane Austen, tudo bem, que ela não escrevia em francês, mas está em francês, as pessoas às vezes que querem treinar o francês compram porque já leram em português, gostam do autor e tal. Porque é o príncipe, né? Mas alguns autores, as pessoas só gostam de ler na língua nativa da pessoa, né? Do autor mesmo. Então, às vezes, não vale a pena. Júlio Verne é um deles, assim, sabe? As pessoas não gostam, pelo menos os nossos clientes, não costumam comprar se não estiver em francês. Mas estava em alemão e a capa do livro era linda, eu falei assim, vou levar esse livro aqui, em casa eu vejo, né? Porque às vezes as pessoas compram pra poder colocar na estante só, e tudo bem, né? Aí eu trouxe pra casa, a gente compra os livros, olha todos os livros, mas quando chega em casa, a gente abre as bolsas e olha como se a gente nunca tivesse visto aqueles livros. Como se estivesse chegando pra gente, né? Aí a gente chega em casa cansado, então é um dia sempre muito cansativo, a gente faz isso uma vez por mês. A gente chegou em casa, botou todos os livros no chão e foi olhando os livros. Esse ficou por último, porque eu botei ele por cima, assim, com medo de machucar e tal. E quando eu peguei o livro pra ver, era de 1856, eu acho. A gente tinha certeza que era contemporâneo do Júlio Verne. Né? Não, primeiro a gente viu que o livro era muito antigo, né? Aí eu falei assim, gente, mas 1856, eu acho que é 56. Acho que o Júlio Verne ainda era vivo. Aí joguei no Google e vi que o livro era da época que o Júlio Verne ainda estava vivo. E aí a gente viu também que tinha uns livros no livro. E aí eu falei livro, assim, né? calma, não escolha da história. Tá bom, desculpa. Aí eu falei assim, gente, caraca, que incrível.
Aí eu fui, joguei no Google, fui jogar pra ver qual era o livro, né? O nome do livro foi traduzido no Brasil pra 3 russos e 3 ingleses. E aí eu fiquei encantada com aquilo e tal. E aí quando a gente abriu o livro, que a gente olhou a parte interna da capa, na folha de guarda, tinha um ex-libris. E eu falei, meu Deus, será que essa pessoa era famosa? Eu, tipo, aí fui jogar, não conhecia assim, né? Joguei no Google e descobri que esse cara que tinha sido dono desse livro, ele foi um pintor alemão e restaurador alemão, e ele restaurou Rembrandt na Alemanha. Cara, meu olho encheu d'água, comecei a chorar. Eu falei, meu Deus! Aí eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Como é que esse livro de 1800 e pouco, lá da Alemanha... chegou em Mesquita, sabe? Chegou em Mesquita em 2021, né? Que foi ano passado que a gente... Meu Deus! Eu ia emendar perguntando o tesouro que vocês tinham achado, mas não tá precisa dado, perguntar, pelo amor mano. de Deus. Isso é não precisa nem ler esse livro. É incrível. E aí eu fiquei assim, gente. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu falei com a minha mãe, aí você vai botar pra vender quanto? Eu falei, não, eu não vou botar pra vender, porque... A gente não tem nem noção, né? Porque assim, se eu botar esse livro pra vender por 5 mil, vamos dizer assim, é muito pouco perto do que ele é. Eu prefiro não vender um livro só porque, sei lá, vai que o cara que compra esse livro por 5 mil, depois vai vender pra alguém por não sei quanto. Eu não quero. Vai que isso é leiloável e vende muito. E eu falei pra ele, eu não quero, assim, não importa por quanto vai ser esse livro, ninguém, a não ser alguém na Alemanha, ou alguém que seja da família do cara, ou que seja da família do Júlio Verne, vai ter uma noção do que vale esse livro, sabe? Então, assim, cara, esse cara que foi dono do livro, quando você não lembra o nome dele, ele é estudado nas faculdades de lá, assim, tem vários livros sobre o cara. Os trabalhos, né? O cara é um restaurador muito sinistro, assim, tem foto dele do lado de pintores muito famosos, assim, sabe? Eu falei, cara, você vai ficar aqui em casa, quando tiver meu escritório, eu vou moldurar e vou colocar lá numa parte de troféus, assim, de troféus. Uma coisa que a gente também até chegou a cogitar é aquelas sessões, né? Que você cede uma obra de arte, por exemplo, para um determinado museu. Aquela obra de arte é sua, é particular, mas está num determinado museu à exposição, para as pessoas verem e tal. Então a gente pensou também nessa possibilidade, mas a gente ainda não teve tempo de parar para pesquisar, ver como é que é, ver se realmente é o caso de expor, de alguma forma. Não sei se existe um museu do cara lá, entendeu? Não sei. E, assim, o Caio falou sobre tesouros, né? Cara, de vez em quando a gente encontra algumas coisas, aí eu vou puxar sardinha pra mim, né? Que normalmente eu que acho atrás de uma estante de livros, eu acho caído um livrinho lá atrás, ou alguma coisa assim. Eu sei muito que os clientes procuram, eu vou direto naquilo, sabe? Eu já fico procurando, assim, e assim, a gente tem um tempo muito curto. Porque lá eles funcionam só que é longe daqui de casa, eles funcionam só até um determinado horário. Então, tipo, a gente chega e aí, tipo assim, tem que ir correndo, porque muita coisa a gente perde, entendeu? Tipo, no outro mês pode não estar mais lá. Então, assim, eu vou direto, tipo, lá fica separado pelo sobrenome do autor. Então, tipo assim, eu já chego no literatura brasileira, vou lá pra ver se do espectro, vou lá pra ver não sei o que. Aí o Renato não, ele fica caçando um troço que tá atrás do não sei o que. Eu fico mais nessa parte do garimpo mesmo, né? De pegar, procurar as coisas. Uma vez a gente foi fazer uma compra que, assim, antigamente, antes da gente começar a comprar com essa instituição, a gente procurava muito pela internet. Então, pesquisava lote, enfim, diversas formas de encontrar livros à venda num valor bacana que desse pra gente poder revender. E aí, uma vez a gente foi comprar uns livros de um cara, a gente foi comprar por um lote, acho que foi... Não lembro se foi da Agatha Christie, né, que a gente foi comprar primeiro. Aí a gente chegou lá e começou a conversar com o cara, descobriu que o cara tava se desfazendo da biblioteca que era do pai, e o pai dele tinha falecido, o cara tava querendo transformar a biblioteca num estúdio de música, e aí a gente começou a olhar outras coisas. E aí eu achei uns 2 livros, assim, grandes, que estavam bem lá embaixo na estante, perdidos e tal. Ele já tinha mostrado pra gente uma outra parte, estava separada, que o pai dele era da Rosa Cruz, não sei, é uma seita, né? Acho que é uma seita. É uma organização secreta? Coisa bem Código da Vinci. É mais ou menos uma... Opus Dei, maçonaria. Maçonaria. É mais ou menos maçonaria. Eu não sei se eu estou falando certo porque é uma seita, mas é uma coisa assim. Então, mas esses livros eu estava vendendo, tipo, bem mais caro e tal, mas era uma outra parte. Aí o Renato estava olhando essa parte dos livros de literatura. Porque tinha umas estantes que estavam lá de fora, que foi onde a gente estava vendo, e num outro quarto separado, a gente estava esses livros, que eram livros que ele falou que eram livros de estudo do pai dele. E eram caros, né? Pra gente não... Aí pra gente não tinha... E né, na época a gente também não tinha cliente para esse tipo de livro. Então a gente achava assim, beleza, vai comprar, pagar caro num livro, que a gente não sabe se vai conseguir revender. E aí eu achei esses 2 livros,
estavam muito ruins. Estavam bem amarelados. Não, ele tinha um tinha que um tava buraco. com uns pontinhos, né, furados e tal. Não tinha bicho. Mas eram tava uns livros furado. grandes. E eu falei assim, cara, é um livro bem interessante. O nome do livro era Os Símbolos Secretos da Rosa Cruz. Eu falei, cara, beleza, né, Rosa Cruz, desperta, né, principalmente nessa época do Código da Vinci, essa coisa dessas sociedades secretas, despertava muitos interesses, e eu falei assim, cara, símbolos secretos, se for original, né, se não for nada, tipo assim, uma ficção, uma coisa inventada e tal, se for original, né, pode ser que seja bacana. E aí eu fui pesquisar para ver o valor do livro. E, cara, eram livros raríssimos, que não tinham à venda quase, a gente encontrou pouco, acho que foi um só à venda, né? Na época tinha, não era mais, a gente comprou dois, a gente viu, eles estavam com dois na mão, né? Eles estavam, assim, bastante furados, assim, bastante desgastados, mas os livros que tinham à venda na internet eram, tipo, R$1.500, R$1.600, assim, a gente tava com dois na mão. E eu conversando com o cara e o Renato mexendo as coisas lá. Aí o Renato pediu o telefone, jogou na internet e só fez assim. Aí, tipo assim, eu lembro direitinho disso. A conta tava dando 280. E é tipo assim, ninguém chega pra comprar livro em quantidade e paga R$20. 20 não, tava dando 460. Dando R$20 num livro. Assim, é muito raro você pagar R$20 num livro, é porque você vai conseguir que ele fique muito tempo tudo isso influencia no valor, né? Muito tempo na prateleira, ele é caro, tudo isso, né? E aí, só que, tipo assim, na hora eu fiquei tão agitada na hora que ele me mostrou o telefone, assim, e nessa época, hoje, graças a Deus, essas vendas são muito boas, assim, a gente vende bem, a gente manda muitos livros. Só que naquela época, não. Naquela época, a situação tava muito difícil, tava muito brava, assim, de vendas e tal. Quando ele me mostrou, só botou o telefone na minha cara, assim... Não, primeiro eu mostrei o livro, né? Você ficou assim, tipo, a gente vai levar isso e tal. Tá ruim. Aí quando ele me deu o telefone, aí o cara virou pra não sei o quê, pedir água, sei lá. Quando ele mostrou o telefone, eu fiquei assim, fiquei nervosa, meu coração disparou. Aí ele, então, a gente fecha. Eu falei, vou levar esses dois aqui. Aí, tipo, bem sério, vou levar esses dois. Aí ele, então a gente fecha em quanto? Aí eu, na hora 460, aí eu, 500. Aí ele, tá bom. O livro tá todo ferrado. E a gente pagou R$20 em cada um, o cara deve ter falado, tá ótimo, né? Aí eu falei, quando a gente saiu no carro, eu falei, Renato, meu Deus, será que a gente vai conseguir vender? Aí ele falou, não sei, mas quando vender, vendeu, né? Aí, só que, tipo assim, o nosso tava muito ruim. Então a gente botou assim, sei lá, acho que na época foi um a 800, o outro a 1.000, uma coisa assim. E a gente foi reparando que, tipo assim, não tinha muitos livros sobre esses temas, sabe, no estante virtual. E a gente botou pra vender lá. Aí a gente falou assim, cara, vamos ver como é que vai ser. Cara, passou assim, acho que demorou 1 ano pra vender. Demorou um pouquinho. A gente até abaixou um pouco o preço pra ver se conseguia vender. No dia que vendeu, a mesma pessoa comprou os 2 no mesmo dia. Porque o que a gente foi reparar é que no mesmo dia, não tinha mais nenhuma venda. Então, tipo assim, as pessoas estavam querendo tirar aquilo de circulação. Foi uma queima de arquivo. Foi uma queima, exatamente. Então, assim, a gente vendeu, sei lá, R$1.200 num dia. E isso pagava, sei lá, um monte de contas. E assim, como a Laís falou, né? Na época a gente não estava acostumado a vender tão bem. Então, foi uma surpresa, sim. E era uma época que a gente estava muito apertado de dinheiro, assim. A gente tinha acabado de casar, acho que foi em 2016, a gente casou no dezembro de 2015. Então, tipo, a gente pagando financiamento de casa, carro usado dando um monte de problema. E, cara, quando chegavam umas vendas assim, era uma coisa surreal, assim, sabe? Então, a gente ficou numa alegria só, assim. Mas a gente percebeu que, na verdade, foi por causa disso, porque eram livros que não podiam estar em circulação. E a gente teve mais um outro tesouro que foi o Pequeno Príncipe, né? Deixa eu ver. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo Shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos BOs. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. E o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram @CentralRedePoderosa para saber tudo que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. Mas dá pra ver que tem uma certa adrenalina, né? Em achar essas coisas e depois ver que saiu, né? Dá pra ver que dá um negócio, assim, não dá, não? Esse Pequeno Príncipe, então, foi, assim, numa época mais complicada ainda. Renata é militar,
e ele foi numa missão levar mantimento, coisas para Haiti, né? Suprimentos para Haiti na época da missão de paz lá. E aí ele ia ficar 2 meses fora, que vai de navio, né? Ele ia ficar 2 meses fora. E aí eu ia ficar sozinha em casa, trabalhando, né? Porque ele ia pra lá e eu ia ter que cuidar de tudo sozinha. E aí, no ano anterior, em 2015, um professor meu da faculdade, ele ia ter o primeiro filho e ele ia ter que transformar o escritório num quarto do neném. Então ele me chamou e me deu um monte de livros. E aí, só que eram livros normais, assim, sabe? Não tinha nada... Aí, entre os livros, tinha uma edição do Pequeno Príncipe, muito velhinha, assim, sabe? Esse aí não foi mérito nosso, né? Esse caiu no nosso colo. Acho que foi providência de mim. Aí, tinha uma edição de Pequeno Príncipe muito velhinha, né? E isso é uma coisa que eu sempre comento no Instagram, que eu já fiz uns stories sobre isso. As pessoas não entendem, muitas vezes, que o conhecimento também agrega valor no livro. Eu saber uma edição do livro, eu saber que aquele autor não sei o quê, eu saber, igual agora, o Renato tá fazendo pós em literatura brasileira e ele tá fazendo a pós-graduação, a TCC da pós, sobre ficção científica brasileira. E o livro que ele tá lendo agora é um livro chamado Silicone 21, do Alfredo Sirkis, que era deputado, morreu em 2020 num acidente de carro. Ele era deputado, amigo do Gabeira, amigo dessa galera. E o Renato tá lendo o livro, e esse livro é um dos pilares do Pinipunk, né? Que é o cyberpunk brasileiro. Então, tipo, saber disso, isso influencia no valor que você vai cobrar num livro, sabe? Porque as pessoas sabem disso. Sabe? Isso não cai do céu, não surge na nossa cabeça quando a gente dorme, sabe? Estudo. A gente estuda. Tem uma coisa interessante também, né? Porque até estava vendo essa semana sobre um livro do Allan Poe chamado Contos de Imaginação e Fantasia. Estava até vendo um vídeo de uma menina resenhando sobre esse livro, ela falando que o livro, ela leu uma primeira edição, né, e ela sempre tinha ouvido falar que Allan Poe era muito difícil de ler, que o linguajar dele era mais complicado e tal. E ela leu o livro e falou, se sentiu o máximo. Ela falou assim, cara, eu me senti o máximo, porque todo mundo fala que Allan Poe é difícil, eu li o livro super tranquilo, entendi tudo, vi que a tradução era da Clarice Lispector, eu falei, poxa, tá, é tudo muito bom, muito maravilhoso. E aí depois, quando ela encontrou uma edição, foi uma edição que eu encontrei agora há pouco tempo, e aí eu peguei para mim, aí lembrando, voltando para aquele assunto do Caio, né, encontrei o livro muito bonito para comprar e comprei para mim, ao invés de deixar pro sebo, mas ela falando que ela encontrou essa edição e foi ler e falou assim, cara, não entendi nada. Como é que da outra vez eu li e entendi, numa outra edição, e agora eu tô lendo e não tô entendendo, tá difícil de entender. E aí ela estava explicando justamente isso, como é que dependendo da edição e da tradução, essa primeira leitura que ela fez, traduzida pela Clarice Lispector, a tradução tinha sido encomendada, muitos anos atrás, por uma editora que ela queria lançar esses clássicos para jovens. Então, a tradução em si, ela não era uma tradução livre, né? Ela era um reconto. Então, a Clarice Lispector, ela pegou o que o Allan Poe escreveu, trabalhou isso com palavras mais fáceis de ser compreendida e colocou. Então, assim... Isso é para dizer como é que a gente não o conhecimento, né? A gente saber que essa edição tem uma diferença do meio normal, porque tem essa quando a gente apresenta, né, os livros, a gente escolhe as edições, né? A gente sabe, por exemplo, que tem uma editora que ela tem problemas com tradução, tem problemas com edição, com texto, às vezes fala que o texto é integral, mas na verdade não é. Então, quando a gente está fazendo as compras e a gente não compra um livro desse, ou a gente não indica um livro desse para o cliente, é parte desse conhecimento, desse valor agregado que a gente traz. Vamos rapidinho voltar na história do Pequeno Príncipe para poder concluir. Ah, verdade. E aí, a história do Pequeno Príncipe era sobre esse negócio. Aí a gente viu a edição velhinha, e a gente falou assim, gente, mas será que isso aqui, Pequeno Príncipe você encontra em qualquer lugar, agora mais que é domínio público, né? Na época não era. R$10, né? Aí quando a gente foi olhar, a gente viu que era de 1952. Aí o Renato falou, mas qual a primeira edição de Pequeno Príncipe no Brasil? Porque o autor do livro, né, ele lutou na guerra, ele morreu, né, na Segunda Guerra. Então, tem toda uma história. O livro foi lançado primeiro nos Estados Unidos, para depois ser lançado lá, por causa da guerra e tal. Pô, em 52 foi pouco tempo depois da guerra. Será que... Aí quando a gente foi colocar para ver, era a primeira edição brasileira do Pequeno Príncipe. Essa edição que a gente tinha na mão. E aí a gente fica naquilo, meu Deus, a primeira edição brasileira, como assim? Quando a gente foi ver o livro, tipo, só tinha o nosso à venda na internet. Então, tipo assim, era o preço que a gente botasse, sabe? Na verdade, nem tinha venda ainda, né? Não tinha, o nosso foi o primeiro. Aí a gente vai e chuta, né? A gente fala, sei lá quanto vai valer isso. Porque normalmente o que tem é por leilão, né? A gente nunca colocou lá de leilão. Aí a gente fala, vamos colocar uns 1.200, assim, esperar um pouco pra ver se vai. Isso seria, para um colecionador é pouco, né? Mas R$1.200 no Brasil é muito dinheiro, né?
Então eu falei, não adianta a gente querer botar muita coisa e não vender. Aí passou um tempo, não vendeu, o Renato tava no Haiti, né, tava no caminho, né, porque ele chegou lá, deixou as coisas lá e voltou 2 dias depois. Então, ele tava no caminho, eu não tinha contato com ele, não conseguia ligar, não conseguia nada. E aí eu tava em casa, eu falei, cara, vou abaixar. Aí um dia eu falei, vou abaixar esse negócio. Aí botei pra 950 e publiquei no Mercado Livre. Eu falei, vai que vende e tal. E aí um dia, que eu tava sem falar com ele há vários dias, eu recebi um e-mail de um cara da Espanha que tinha visto o livro e que queria comprar e perguntou se aceitava PayPal, porque ele conseguiria pagar por lá. Tipo, o cara foi em euro, do 950 não era nada, né? Aí eu falei, claro. E aí eu mandei, cara, na hora que eu mandei a fatura pra ele do PayPal, eu liguei pra minha mãe é muito religiosa, liguei pra minha mãe e falei, mãe, ora, porque R$950 vai fazer o meu mês, porque as vezes estavam muito fracas, eu sozinha em casa, eu tava me recuperando, eu tinha tido chikungunya, tava cheia de dor no corpo, eu, tipo assim, cara, 950 ia me fazer rir fácil, né? Aí eu fui, ela orou, não, vai dar certo isso aqui, cara, quando caiu o pagamento, eu ria tanto sozinha em casa, eu chorava, eu falei, meu Deus, obrigada. E aí, uns dias depois, eu consegui falar com o Renato, eu falei, meu Deus, eu consegui vender o Pequeno Príncipe. Aí mandei pra Espanha, mandei com a R, né, pra poder chegar aqui de volta, dizendo que tinha recebido, o cara agradeceu muito e tal. Foi um dos tesouros que a gente encontrou, mas esse foi Providência Divina, chegou na nossa mão, foi a gente que escolheu. A gente, na conversa que a gente teve com o Daniel, isso que vocês estavam falando agora, né? Não só essa sorte que às vezes vocês dão, mas sacar quando também essa sorte está ali na mão, né? Isso também é um conhecimento. Mas essa questão do valor do livro no Brasil, todo o trabalho que vai, a gente sabe que o livro, o objeto é caro, mas o trabalho que vai no livro também é muito caro, né? A conversa que a gente teve com o Daniel foi incrível, porque ele traduziu Goethe para o Brasil, um livro que nunca tinha sido traduzido. E é em alemão, então assim, tem línguas que o tradutor faz o que ele quer, né? Se ele quiser contar outra história no livro, a gente nunca vai saber, sabe? Húngaro, que Porra, que sabia javanês. Só por Deus, só por Deus. Então, assim, cada pessoa ali que tá pegando aquele livro tá colocando um conhecimento que vai ser crucial pra gente no final, na reta final. E eu acho que é esse o valor do livro. Muito mais do que o preço que você paga, né? O preço versus valor, né? Eu acho que tem muito isso. Eu lembro que essa conversa com o Daniel me veio esse estalo. Eu falei, gente, se o cara traduzir do russo, Dostoiévski não falou nada daquilo. A gente tá aqui cotando o cara, a Clarice Lispector do Brasil, sabe? Disse Dostoiévski que... E não é. Então, assim, é muito... Eu acho que essa valorização do trabalho da cadeia, e é isso que a gente tem tentado fazer nessa série, é mostrar que o livro nunca chega na nossa mão por sorte, sabe? Não é o Bezos mandando, entendeu? Tem muita coisa ali para aquele produto final que você tá dizendo que tá caro, mas tem um trabalho incrível ali de conhecimento de anos e anos e anos. E que é esse o custo do livro, né? Esse é o valor do livro. O preço é outra coisa, mas o valor do livro, ele normalmente é muito alto. E eu acho que o sebo de vocês, além de trazer esse conhecimento e esse contato esse contato muito próximo com o comprador, vocês conseguiram ter uma sacada fenomenal, que foi o Clube do Livro, né? Então, para quem não sabe, eu vou pedir para vocês contarem pra gente como foi, como surgiu, porque eu faço parte desde setembro e eu tô adorando, assim, eu achei uma sacada fenomenal. Então, assim, para quem gosta de livros, eu chamo de senhorzinhos, os mais antigos, né? Os Steinbeck, ninguém quer liberar no Brasil, ninguém quer republicar. Todo episódio agora eu decidi que eu vou meter o pau e falar em todo mundo que ninguém publica Steinbeck. Mas, assim, é maravilhoso quando você recebe um livro que você tá procurando há um tempão. E, assim, conta pra gente como é que começou esse clube, como é que veio essa ideia e como é que tá indo agora. Então, a gente, há muito tempo, a gente tinha essa... Porque, como eu falei, a gente compra, sei lá, 500 livros por mês, né? Fora as vezes que a gente recebe doação. No começo era bastante, hoje em dia é raro, mas às vezes quando aparece alguma coisa. Então, assim, e a gente, nossa casa é pequena, então a gente precisava fazer isso girar, né? Mais, porque estava muito parado. E a gente não sabia o que fazer, a gente, como eu falei pra você, né? Nem sempre as pessoas querem ter o trabalho de lá, olhar a planilha, elas querem mais as novidades que eu tô mostrando ali. E um dia uma cliente minha, que ela mora numa cidadezinha no Rio Grande do Sul, assim, uma cidade bem pouco urbana, assim, sabe? Não é muito rural, mas também é pouco urbano. E bem pequena. Aí ela comentou comigo, ela falou assim, Laís, por que vocês não fazem um clube de assinatura? Assim, eu assino um clube de um sebo aqui da cidade vizinha, e é legal, assim, porque é um valor baixo, eles mandam sempre um livro, né? E um chocolatinho, um chazinho, e é isso. E aí eu falei pro Renato assim, uma cliente já tinha falado isso há uns anos, uma cliente de Manaus, já tinha falado isso há uns anos, só que eu sempre achei que era muito inviável, assim, sabe? Que ia dar muito trabalho e tal. E que isso antes de ser mãe, então eu não sabia o que era realmente ter trabalho na vida. Então depois que o Eduardo nasceu, tudo é muito possível pra mim. E aí eu falei pro Renato, poxa, será que dá?
Será que dá pra operacionalizar será isso? que dá pra fazer, sabe? E aí eu percebi que tinha um período no mês, que era o período que a gente... porque no começo do mês a gente compra as novidades, aí tipo naquela quinta... mais ou menos na época do dia útil, quinto dia útil, sétimo dia útil, é a época que a gente publica as novidades. Então até o dia 15, dia 16, é corrido, assim, tipo, é uma loucura. Mas depois ficava muito tranquilo, assim, sabe? Eu tinha que ficar meio que insistindo nos livros, postando, e inventando um jeito de mostrar, pra não ficar uma coisa mecânica e tal. E aí eu falei, pô, tem esse pedaço do mês aqui que eu acho que dá, assim, sabe? Eu não sabia se ia dar certo, no começo eu achava que só os clientes que eram muito recorrentes, assim, queriam comprar, clientes que já tem sacola, né, que é as pessoas comprarem os livros, eles ficarem aqui e a gente enviar quando chega o peso fica bom, né, que o frete começa a compensar bem. E aí eu falei assim, eu acho que não sei se vai funcionar, mas vamos tentar, se não der certo a gente para, né. E aí eu falei assim, então tá bom. No começo, essa cliente, ela faz artesanato e ela falou assim, eu vou mandar uns marcadores feitos de biscuit com a logo de vocês, e aí no outro mês você vai vendo, pô. Aí ela sempre me ajudava, dava umas dicas e tal. Só que esse clube lá da cidade dela é bem assim mesmo, eles escolhem um livro assim, literatura brasileira ou estrangeira e um chocolatinho. Só que eu não sei se é assim, né? Pra mim tem que ser um negócio assim, uma coisa diferente, não sei o quê. Tem que ter um toque de Masterchef. Tem que ter um toque de Masterchef e tudo, né? E aí, o primeiro mês, eu falei assim, vamos fazer então um kitzinho de boas-vindas, com um chá, com um cartão postal, não sei o quê, conhecendo muita gente, né? E aí várias pessoas começaram a mandar coisa, algumas pessoas entraram em contato, oferecendo brinde e tal. Aí no primeiro mês eu abri a quantidade de vagas referente à quantidade de brindes que ela pôde mandar, que eram 46. E aí ela mandou, falei, então esse mês a gente vai abrir 46 vagas. Mas de princípio a gente só ia abrir 20. E aí quando no dia marcado, na hora marcada, eu fechei 20 em 1 hora. E aí eu falei assim, tá, então beleza, já foram 20, eu vou abrir as 46 então, que é a quantidade que a gente pode. E aí eu fechei as 46, as outras 26 no resto do dia. Eu falei, tá, em um dia foram 46. Tá bom, aí fui, mandei, a receptividade foi ótima. Pra gente foi maravilhoso, porque a gente conseguiu colocar mais da identidade do sebo, né? Essa coisa de casa, de mandar um chazinho, as fotos, tudo, a gente pensa em tudo nesse sentido, né? Pra ser uma coisa de casa mesmo, sabe? Que as pessoas... eu não quero que as pessoas comprem com a gente como se comprassem na Amazon, sabe? Chega lá e compra uns livros e recebe o livro em casa com um monte de papel, um livrinho, um monte de papel numa caixa grande. Não, sabe? Eu quero que as pessoas sintam quanto a gente se dedica a isso, sabe? Quanto a gente bota muito amor naquilo ali, sabe? Que tenha muito da gente nisso. Então, assim, o clube foi muito legal pra isso, assim, sabe? A gente mandar um chazinho, as pessoas sempre falando assim, a gente sente o quanto vocês botam carinho no que vocês fazem e tal. E levar a experiência do clube do livro pras pessoas que não tem condição de pagar R$70 numa caixa, que é a mesma para todo mundo, que é o mesmo que as pessoas falam, não, mas é R$70 porque tem brinde, mas o brinde é marcador de papel, que no milheiro tu paga, sei lá, 9 centavos, sabe? Então, assim, não é por isso, sabe? É caro porque é caro. E a gente sabe que dá para fazer legal, mais em conta. E é o que a gente tenta fazer. Pra gente foi maravilhoso, porque a gente começou o acervo começou a girar muito. A gente mandou para você em janeiro, né, o Steinbeck. A gente sempre evita mandar livros que estejam muito cansadinhos, né, como a gente fala. Muito surrados, muito desgaste. Aí eu olhei pro Renato e falei, Renato, esse Steinbeck não tá muito surrado, não? Aí ele, amor, eu acho que não. Eu falei assim, cara, ela já tá com a gente há bastante tempo e eu percebo, né, pelos stories do seu Instagram, que assim, existem pessoas que querem um livro de sebo como se fosse um livro novo, só que barato. E tem pessoas que querem um livro, querem conteúdo, né? Eu falei, cara, eu acho que a Patrícia é dessas, assim. Então eu vou mandar e vou ver o retorno que ela vai dar e tal. E aí quando você recebeu e você surtou... Eu dei um berro nessa casa que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E não só isso, né? Depois eu te mandei um Insta, falei, me manda todos os Steinbecks que você tiver aí. Eu não acho esse homem. Eu tenho um berro aqui. O meu marido veio, o que aconteceu? O que você recebeu? Coitado, deve ter achado que era, sei lá, bomba, antrax. Eu falei, é o Steinbeck. Ele não tem a mínima ideia, tá? Meu marido não é leitor. É o Steinbeck. Não, e aí eu fiquei maravilhada, porque tá escrito assim, República, Estados Unidos do Brasil, é super antigo. Cada coisa que eu achava eu ficava doida. Enfim, gente, foi um achado, de verdade. Pra mim, virou assim, do coração. Até aproveitando, né, esse caso aqui, uma história paralela, que, como a Laís falou sobre essa questão do que o cliente quer, né? Às vezes tem cliente que quer um livro novo, só que paga barato.
E aí teve uma vez que a gente vendeu um livro para uma cliente que ele tinha uma dedicatória, né, que inclusive ultimamente tem feito muito sucesso dedicatória quando a gente posta e mostra e tal. E aí, quando a gente conversou com essa cliente, a gente falou, olha, mas tem uma dedicatória na frente, tá, o livro tá perfeito, mas tem essa dedicatória, de repente o cliente não gosta. E ela falou, não, eu vou adorar, porque o livro tem uma história por trás da história do livro, né? Não é só o que está escrito no livro, né? Mas é tipo assim, caraca, o livro era da Alemanha de 1800 e pouco, e em 2021 ele estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em Mesquita. Então, tipo assim, imaginar também como é que essa história toda é muito bacana. Mas voltando pro clube, que senão desvia toda hora. E aí, pra gente tem sido muito legal, assim, fazer. Então, aí no primeiro mês a gente fechou 46, no segundo mês a gente fechou 68, aí no outro mês a gente fechou 84, e foi indo, e agora em fevereiro, que foi o último que a gente mandou, a gente enviou 125. Então, você pensa que a gente mandou praticamente o triplo de livros que a gente mandou no primeiro mês. Tipo, no primeiro mês foram 46, no sexto mês foram 125. E esse mês agora a gente vai abrir 150 vagas, né? Tipo, 125 novas, né? E 150 no total. Porque os assinantes têm prioridade na renovação. Então, a gente abre 25 novas e depois a gente faz uma listinha de espera. Se até no dia 10 sobrarem vagas dos já assinantes, não renovaram, a gente chama essas pessoas. E, cara, tem sido incrível, assim, sabe? Tem hora que eu fico um pouco doida, porque a gente faz a curadoria, né? Para quem não explicamos como funciona. É diferente dos outros clubes, que às vezes as pessoas recebem clubes de livros novos, né? Tipo, de empresas grandes como Tec, Intrínseco e tal. Acho que todo mundo recebe o mesmo livro, né? Que é normalmente uma edição que a própria empresa faz específica para o clube. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente criou um formulário que as pessoas botam o que gostam e o que não gostam. E aí eu faço a curadoria, né? E eu escolho um livro para cada cliente. Esse mês passou agora, foram 125 livros escolhidos para o que aquele cliente vai gostar. Então, tipo, eu chego na ficha da Patrícia e olho lá. A Patrícia gosta desse autor. Não necessariamente eu vou escolher um livro daquele autor, mas às vezes, igual no caso do Steinbeck, né? Às vezes esse livro, eu não lembro o título. Qual era o título? Você lembra? Deus, não sei o que lá, tinha coisa de Deus, né? Alguma coisa Deus, não sei, de Deus. Não lembro. Né? Não, porque, vamos dizer, igual tem uma cliente que ela é apaixonada por Aldous Huxley. Só que, tipo assim, o livro mais famoso dele é O Admirável Mundo Novo, mas ele tem outras coisas, porque ele também escrevia crítica literária e tal, e tem uns outros livros de ficção também que são bem... Tem um que é Os Demônios, não sei o quê, que eu fiquei encantada com a sinopse. Até quero depois esse livro pra mim quando aparecer por aqui. Então, assim, ela colocou na ficha que é um dos autores que ela gosta. Então, como eu tenho um livro desse autor que não é um livro famoso, e eu imagino que ela não tenha, né? Porque ela não usa Scooby, então eu não tenho como saber se ela tem ou não, eu mando, entendeu? Mas às vezes eu vejo ali mais ou menos, tipo assim, vamos dizer, igual você. Ela gosta de, vamos dizer, Steinbeck, vou imaginar sei lá, Thomas Mann, não sei o que. Uma pessoa que gosta desse tipo de livro, eu não vou colocar um John Green, eu não vou botar sei lá, aquela mulher... Mitch Albom. Ou a moça do Augusto Cury. A moça dos 50 Tons de Cinza. Eu não vou botar esses autores, entendeu? Porque não é o estilo. Agora, para a pessoa que gosta de Stephen King, de Edgar Allan Poe, não sei o quê, eu não vou botar não sei, uma Clarice Lispector para ela, que às vezes a pessoa não gosta. Ou senão eu não vou botar aquela moça do... Julia Quinn, que é aquela moça dos livros de romances de época. Então, assim, claro que tem gente que gosta de umas coisas que eu fico muito doida, assim. Tem gente que gosta de todas as coisas, né? Tem uma pessoa que bota a marca lá que lê Dostoiévsky, que marca lê 50 Tons de Cinza, marca que lê Augusto Cury, e fala assim, por que ela gosta? E gosta de pornografia de época, que é o tipo que eu chamo. Sacanagem. De época. Sacanagem antiga. Tem uns livros tipo assim, sequestra-me meu conde, umas coisas assim que as pessoas gostam, sabe? E a gente que tentou Sacanagem também, antiga. Sacanagem antiga. Tem muitas pessoas gostam disso. E é o tipo de coisa que, se eu não ouvir o cliente, eu não vou trazer. Porque, pra mim, até o título é engraçado, assim, sabe? Eu não acho... Mas aí, outro dia, eu trouxe que a capa do livro é muito engraçada. Que é um cara, assim, tipo, bonitão, assim. Não tem a cabeça, né? É só coisa pra... Um cara bonitão, assim, de kilt. E com um machado.
E é uma mulher, assim, com aquela roupa de época. E eu falei assim, gente, esse livro vai ficar parado aqui. Aí, mês passado, uma cliente chegou pra mim, ela não é assinante do clube, não, mas ela é ficando sempre com a gente. Ela falou assim, Laís, tem esses livros, assim, bem bagaceira mesmo, sabe? Aí eu falei, cara, eu tenho um aqui que tem um cara de filtro, sem camisa, abraçado com uma mulher. Aí eu mostrei pra ela, meu Deus, adoro, quero. Aí vendi o livro, eu falei, é sacanagem de época o nome dessa categoria aqui no Cebola. Gênero literário. Sacanagem de antiga. Muito bom. Não, e uma coisa também que a gente, quando a gente estava estudando para montar estudando não, né, mas estava pesquisando para ver como é que a gente ia montar o clube, a gente viu que tinham dois extremos. Ou a gente tinha essas empresas grandes que elas fabricavam a própria edição do livro e mandava no clube, então aí mesmo título, né? Por exemplo, até estava vendo esse mês agora, uma determinada editora, ela vai lançar o Ana Karenina, né, como sendo parte do clube. Todo mundo vai receber o Ana Karenina. Então, e tinham outras empresas, aí mais pra galera do sebo, né, que eles faziam era uma coisa bem aleatória. Independente do que tu gostasse, eles te mandavam um livro. Aí é um livro usado. É um livro usado. Mas isso não importa se você gostava de Stephen King, ou Thomas Mann, ou essas coisas assim. Eles te mandavam um livro qualquer de literatura estrangeira. Era bem aleatório mesmo, então tipo, não tinha nenhum tipo de curadoria, consulta, essa curadoria mais preocupada com o que o cliente gosta. E a gente ouviu muita gente, assim, antes de lançar, de falar que a gente estava com essa ideia, eu fui instigando as pessoas nos stories, entendeu? E aí muita gente respondeu falando, tipo, a ideia mesmo de consultar o Scooby das pessoas. Foi uma seguidora, que nem é cliente, ela é só seguidora, que ela falou, tem um clube de livro usado que eles pedem um Scooby, e aí ele consegue ver se a pessoa tem um livro ou não. O nosso clube é bem Frankenstein, assim, né? Um monstro de Frankenstein, né? A gente foi pegando um pouquinho do que cada clube, cada referência, e foi juntando tudo num conjunto que, graças a Deus, aí tem dado certo até cada mês tem crescido mais, mas também tem dado mais trabalho pra gente. Muito bom, gente. Acho que, assim, falamos muito, acho que vocês ainda têm muita história pra contar. Quem sabe um dia a gente faz isso aqui numa roda de bar, né? Ia ser incrível. Porque as histórias que vocês devem ter da garimpada, de lidar com gente maluca pedindo livro hot de 1500, deve ser maravilhoso, né? Cabral, eu e o Pau Brasil, sabe? Já tô escrevendo aqui o meu clássico. Mas eu queria, antes da gente terminar... Renato falou sacanagem sacanagem nas caravelas. Sacanagem histórica. Eu vou terminar indicando, recomendando muito... Pegar uma ideia que você estava falando aí, podia ter uma história que fosse assim, as Três Marias e o Pau Brasil. Ai, gente, eu vou terminar recomendando muito o Instagram de vocês. E vai virar episódio do Rede Poderosa aí, novos autores que se novos autores, novas séries. Fazer uma antologia de contos. Em breve na Netflix. Uma antologia de contos, pedir pro pessoal. Maravilhoso. Sigam Cebular Livros e Revistas no Instagram. Acompanhe assim, acho que é um dos sebos mais diferenciados no conteúdo que eles postam no Instagram. É incrível. Então, se você ainda que tá ouvindo a gente não conhece, vai lá conhecer. Essas histórias aqui, como eu falei, são só um gostinho. Vocês costumam compartilhar algumas também lá no Instagram, que são super legais de acompanhar. E eu recomendo o clube, assim, como quem tá, como usuária do clube, como assinante do clube, eu recomendo demais. Então, se você quer ter aí, eu chamo eles de senhorzinhos, com muito respeito, uns senhorzinhos fofos em casa, vindo curadoria individual, é um trabalho fantástico. Então, assim, gente, obrigada por ter vindo aqui no meio do carnaval bater esse papo com a gente. É incrível o trabalho de vocês, a paixão que vocês têm pelos livros, assim, eu falei no começo e vou repetir, dá para sentir daqui, ouvindo vocês falarem. É por isso que eu gosto de falar com gente dos livros, porque eu acho que é um mercado onde o amor que as pessoas têm por isso passa de uma pessoa para outra, sabe? É maravilhoso. Então, obrigada de verdade. E pro Dudu, que apareceu aí, deu uma palhinha em alguns momentos, espero que vocês tenham ouvido. Mas obrigada de verdade. E vou pular de aniversário. 9 obrigada, anos. Caio. Obrigada, Patrícia. A gente agradece muito pelo carinho, pelas palavras também. Ah lá, como é que ele fala? Oi, Dudu! Ô, Dudu! A gente agradece muito, realmente a gente faz com muito amor, com muito carinho. A gente é realmente apaixonado pelo que a gente faz. Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu trabalho demais. Mas eu penso assim, cara, eu não acredito que eu trabalho tanto e continuo sim todo dia, tipo, acordo apaixonado por aquilo ali, quero fazer, fico empolgada, sabe? E às vezes não dorme, né? Às vezes acorda. De tanta empolgação.
E fico feliz de saber que as pessoas sentem isso, sabe? Porque realmente a gente realmente curte muito o que a gente faz. Obrigada mesmo pelas palavras. Gente, foi maravilhoso, tipo, muita história. Espero que a gente faça mais episódios e pegue uma mesinha de bar qualquer dia desses aí, depois da pandemia ter acalmado. E é isso, gente. Vamos que vamos, Paty. Temos um episódio? Temos um episódio, uma inversão de papéis, eu gostei agora, muito tá bom! Que é uma caixinha de surpresa, Rede Poderosa é isso. Disruptivo. Ai, meu Deus. Edita isso, pelo amor de Deus. Bom, gente, muito obrigada. Bom descanso para vocês, um ótimo finzinho de carnaval e tchau. Tchau.